Abra comigo o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo. Nós vamos ler do 1 ao 14 e vamos dar sequência na leitura. Atos, capítulo 1, do 1 ao 14. Amém, irmãos? Diz assim o texto, mesmo assentado, mas com reverência ao Senhor da palavra. Diz assim o texto: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito mais depois desses dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como visse subir. Versículo 12. Então voltaram a Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhe, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos agora para o versículo 42, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, a Val já orou, mas eu quero agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é bendita, Deus, a tua palavra é tremenda. E eu oro para que nesse momento, Senhor, o Senhor, através do teu Espírito Santo, me capacite, Senhor, a proclamar a tua palavra e a trazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Senhor, mais uma vez eu peço, na autoridade de Jesus, que o Senhor repreenda a Satanás
em tentar roubar essa palavra dos corações, ó Pai. Que cada um tenha a sua mente e os seus ouvidos cativos somente ao Teu Espírito Santo, Senhor. Isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana passada, a reverenda Valdete, ela falou sobre avivamento. E essa semana eu estava ouvindo novamente a mensagem dela. Aliás, você que não ouviu, está lá no Face, você tem a oportunidade de ouvir novamente a mensagem, não só essa, mas do domingo passado. E ouvindo a mensagem da reverenda Valdete, Deus falou muito ao meu coração. Eu fui extremamente tocado por aquilo que ela estava falando e resolvi manter, então, continuar falando sobre o avivamento, sobre o derramamento do Espírito Santo, trazendo algumas coisas a mais daquilo que ela não pontuou. O tema que eu quero trabalhar com os irmãos essa noite é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Queridos irmãos, existem várias igrejas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que são chamadas igrejas mortas. Algumas igrejas já fecharam seus templos, venderam seus templos para boates, para cinemas. E aquelas que estão ainda com suas portas abertas são consideradas igrejas mortas. E por que será que elas estão mortas? Elas estão mortas porque deixaram a fonte da vida. Queridos irmãos, sem o Espírito Santo na igreja, a igreja morre. Sem o Espírito na vida da igreja, a igreja não é igreja. E eu quero basear esse sermão através de três perguntas. Será que é possível a igreja hoje ser revestida com o poder do Espírito Santo? Será que é possível sermos revigorados pelo poder do alto? Será que é possível sermos tomados de uma profunda convicção de pecado e uma intensa sede de Deus? Será que é possível, irmãos? Ao longo da história, várias vezes Deus visitou o seu povo. Deus visitou a igreja primitiva. Deus visitou os valdenses. Os irmãos digitar na internet vai ver a história dos valdenses, pessoas que não se identificaram com a sociedade corrupta e tomaram uma decisão. Deus visitou os morávios, que vendiam as suas próprias vidas para ser escravos, para que pudessem evangelizar os escravos, e nunca mais voltavam para suas famílias. Deus visitou os puritanos, pessoas que buscaram a santidade a qualquer custo. Deus visitou a reforma. Através de Martim, Lutero e Calvino, nós somos igreja hoje, protestante, por causa de uma visitação de Deus. Deus visitou missões. O avivamento, meus irmãos, estava sobre cada um desses grupos. E eu quero observar com vocês algumas verdades a respeito desse texto a qual nós lemos. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto de Atos, capítulo 1, do 4 ao 5, é que havia uma promessa do Espírito Santo para a igreja. Havia uma promessa do derramamento do Espírito. Era uma promessa do Pai. No versículo 4 ao 5, se os irmãos lerem lá, diz, olha, não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? A promessa do derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel, meus irmãos, ele já havia profetizado isso há muitos anos antes. Há milhares de anos antes, aliás. Há centenas de anos antes. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ele diz o seguinte, olha, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Era um prenúncio daquilo que Deus havia fazer através do Espírito Santo de Jesus. O derramamento do Espírito Santo, meus irmãos, é para todos. Ele quebra a barreira do preconceito racial. Ele quebra a barreira do preconceito de idade, do preconceito de sexo. Não importa se é homem ou mulher, jovem ou velho, o Espírito Santo vem para todos. E Jesus, meus irmãos, disse que haveria de enviar o Paráclito,
o Espírito Santo para estar sempre conosco. E Jesus reafirma essa promessa quando ele diz, olha, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, tomando a palavra de Isaías, que está lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, que diz, pois derramarei sobre a terra seca, sobre a terra sedenta, torrentes de água. Derramarei o meu espírito sobre a prole e a minha bênção aos seus descendentes. Jesus estava tomando posse dessa palavra e pronunciando o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, meus irmãos, além de ser uma promessa de Deus, era um resultado de uma espera obediente. Perceba que Jesus havia orientado os irmãos da igreja de Atos, dizendo, olha, vocês devem permanecer nesse lugar, em Jerusalém, não se ausente. Queridos, os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos de poder. Eu tenho certeza que talvez o último lugar que eles gostariam de ficar fosse Jerusalém, porque Jerusalém foi o palco da queda, foi o palco do fracasso, foi o palco onde Jesus ali foi crucificado. Mas eles haveriam de ficar nesse cenário do fracasso, porque no cenário do fracasso deve ser o lugar de restauração. E Jesus disse, olha, espere. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos? É que é mais fácil sair do que ficar. É mais fácil fazer do que esperar. É mais fácil ser um ativista do que depender de Deus. É mais fácil confiar na nossa própria força do que no poder do Espírito Santo. Mas a ordem de Deus era, olha, espere a capacitação que vem do alto. Depois haja na terra. E eu acho que isso é para nós também. Queremos ser uma igreja forte, mas precisamos esperar a capacitação de cima, para depois sair para a terra. A maior igreja do mundo, de Poyong-cho, a igreja do Evangelho Pleno em Seul, tem mais de 1 milhão de membros. E o pastor reverendo Poyong-cho diz que ele gasta 70% do seu tempo orando e meditando a palavra. Irmãos, nós somos só em apenas 120 pessoas. Eu me vejo louco para conseguir colocar isso em prática nas coisas administrativas que eu tenho da igreja, visitas e tantas outras coisas. Mas o avivamento, o derramamento do Espírito Santo só vem quando nós esperamos. Só vem quando existe uma expectativa de você querer o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida. No versículo aqui 5 e 8, diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, meus irmãos, deu-se no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para estar sempre com a igreja. Agora, todos nós que cremos, todos nós que entregamos nosso coração a Jesus, nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E com o batismo, meus irmãos, veio também o revestimento de poder. Não deveríamos só esperar a unção, a presença do Espírito Santo na nossa vida, mas também deveríamos esperar conscientemente esse revestimento de poder. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o reino de Deus não consiste apenas de palavras, mas de poder. O apóstolo Paulo diz isso. E foi, queridos irmãos, essa sede de poder do alto que levou a muitos cristãos, homens de Deus, a clamar pelo Espírito Santo. Um dos maiores missionários da nossa contemporâneo, podemos assim dizer, da nossa época aqui, o evangelista Moody, foi um grande homem que arrebatou multidões aos pés do Senhor. Ele foi abordado por 2 mulheres, certa vez, da Igreja Metodista Livre, e diz, olha, Moody, nós estamos orando por você, disse elas. E Moody, então, começou a orar também. Começou a buscar o Espírito Santo, e logo que ele começou a buscar, ele teve uma experiência gloriosa com Deus, que mudou Nova York. E ele disse que não trocaria esse enchimento do Espírito Santo, ainda que lhe dessem o mundo todo para ele. Para que nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos? Precisamos do poder do Espírito Santo para vencermos o pecado. Precisamos do poder do Espírito Santo para morrermos para nós mesmos. Precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar, para irmos além das fronteiras, para pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que havia uma promessa. A promessa era do próprio Pai, que ele derramaria o Espírito Santo sobre o sedento,
É a segunda coisa que eu aprendo é que nós devemos buscar o Espírito Santo. Lá no versículo 14, meus irmãos, diz o seguinte, que todos perseveravam unânimes em oração. Havia uma unanimidade em oração. Todos. Quando Jesus fez essa promessa do derramamento do Espírito Santo, a igreja não duvidou. Não colocou em segundo plano para fazer as atividades administrativas ou outras coisas. Não deixou para depois. Todos os que estavam naquele cenáculo, 120 homens e mulheres, buscaram um lugar de oração. Eles tinham uma só alma, eles tinham um só propósito e buscavam o poder do alto. E o texto diz que todos eles perseveravam em oração. Ora, irmãos, nós temos ânimos para começar muitas vezes uma reunião de oração, mas não temos fibra para terminá-la, para continuar com a reunião de oração. É fácil ter entusiasmo quando as coisas vão tudo bem, quando as circunstâncias são favoráveis, mas Deus quer que nós perseveremos em momentos difíceis, em momentos onde nós devemos demonstrar nossa persistência. C.H. Spurgeon, ao pregar sobre esse versículo de 14, ele diz, olha, como podemos perseverar, como podemos esperar o Pentecostes se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja orando, a igreja toda, unânime, perseverando em oração. Só depois vem o avivamento. Estude a palavra de Deus, estude as Escrituras, estude a história da igreja e veja se há um só exemplo de despertamento espiritual sem que fosse precedido pela oração. Não há um avivamento que não aconteceu antes, se não tivesse oração. Elias orou 7 vezes, a chuva desceu porque Elias perseverou. Ele não desistiu enquanto não viu o sinal da chuva torrencial de Deus descendo sobre a terra seca. Ele perseverou. Precisamos, queridos irmãos, sermos despertados para uma vida de oração. Os discípulos aqui oravam 10 dias. Eles poderiam ter orado um mês, um ano, porque a palavra diz que, olha, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que, não diz quanto tempo, poderia ser 1 ano, 3 meses, mas eles deveriam perseverar em oração. Nós vemos nesse texto que havia concordância nas orações dos irmãos, todos perseveravam unânimes em oração, só coração, havia só uma só alma, um só clamor, uma só direção, a igreja estava unida pela mesma causa, havia uma concordância entre os discípulos. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre essa questão. Hoje, ele diz, abre aspas, há ajuntamento, mas pouca comunhão. Há orações, mas pouca concordância. Muita coreografia, mas pouco quebrantamento. Muito movimento, mas pouca adoração. Muita agitação, mas pouco louvor. Muita verborragia, mas pouca unção. Jesus disse que se 2 na terra concordassem sobre qualquer coisa, lhe seria concedido. Então, meus irmãos, havia uma promessa do Pai. Os irmãos buscaram então o Espírito Santo, e o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. No capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós vemos que houve um derramamento do Espírito Santo. E isso não foi um fenômeno celestial, não foi algo que o Pentecoste não foi produzido pelo homem, não foi ensaiado, não foi fabricado. Algo do céu verdadeiramente aconteceu. Foi algo incontestável, irresistível. Foi algo soberano, ninguém pode produzir o avivamento. Foi algo eficaz, ninguém podia desfazer os seus resultados. Mais de 3.000 pessoas foram salvas aquele dia, através desse avivamento. Foi algo definitivo, porque veio para ficar para a igreja, para sempre. E o texto nos mostra, meus irmãos, nesse capítulo 2, do 1 ao 4, que o derramamento do Espírito Santo vem como um som. Não foi um barulho, não foi uma algazarra, não foi uma histeria, mas foi um som do céu. O Pentecoste foi algo visível, foi algo público, verificável. Isso reverberou a sua influência na sociedade, as pessoas foram impactadas. Uma grande multidão veio até Pedro para ouvir a sua mensagem.
O derramamento mostra aqui no texto do Espírito Santo vem como vento. O vento é um símbolo do Espírito Santo. O vento, ele é livre. O vento, ele sopra onde quer. O vento, ele é irresistível. Ninguém pode resisti-lo. O vento é misterioso. Ninguém sabe para onde vai ou para onde vem. O derramamento do Espírito Santo diz, meus irmãos, aqui, que ele vem em línguas como de fogo. Fogo também é símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, o fogo se alastra. E diz que esse derramamento produziu um fenômeno das línguas. Pentecoste não é como foi o oposto da Torre de Babel. Na Torre de Babel, as línguas foram confundidas. Mas as línguas aqui, meus irmãos, elas eram entendidas. Aqui não há necessidade de interpretação. Lá na Torre de Babel, eles enalteciam os seus próprios nomes. Aqui esses homens falavam das grandezas de Deus, de todo o povo, de todas as nações, entendiam o que estava sendo falado. O derramamento do Espírito, meus irmãos, traz uma experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque aqueles discípulos que estavam no cenáculo, eles já eram salvos. Eles já tinham o Espírito Santo sobre eles. Jesus mesmo havia deixado isso bem claro. Jesus disse, olha, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele havia também dito lá em João 20, 22, que ele havia soprado sobre eles o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então nós estávamos falando de pessoas que tinham o Espírito Santo, como eu e você. Pessoas que têm o Espírito Santo. Eles foram regenerados pelo Espírito do Senhor. Eles receberam o selo do Espírito. Mas aqui está a diferença. Eles não estavam cheios do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo presente é bem diferente do que ter o Espírito Santo presidente na sua vida, tomando conta da sua vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios o seguinte, olha, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, irmão? Eu acredito que você tem. Agora você está cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Logo que esses homens ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus. Sempre que alguém estava cheio do Espírito Santo, pregava a palavra. A plenitude do Espírito nos dá poder para pregarmos com autoridade. Um escritor chamado Bill, ele faz uma pergunta em um dos seus livros, dizendo, olha, qual é a igreja mais importante do mundo? Qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde, a igreja a qual Deus está edificando dentro de você. Você, igreja, você tem o Espírito Santo. Você deve ser cheio do Espírito Santo. Quais são as marcas, meus irmãos, dessa igreja que ainda hoje pode abalar o mundo? Quais são as marcas? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar ao texto novamente e olharmos não para essas igrejas que estamos vendo aí, mas olharmos para a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, de Atos. Essa era uma igreja que tinha uma firmeza doutrinária. No versículo 42, se os irmãos acompanharem comigo, vão ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Jerusalém nasceu sob o bastão da verdade. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo, uma pregação cristocêntrica, cheia de autoridade, e todos que eram salvos não se desviavam da doutrina dos apóstolos. Ao longo da história, meus irmãos, houve muitos desvios da verdade, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. A igreja fiel, ela não pode mercadejar a palavra de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com a palavra de Deus, ela tem prazer em estudar a palavra, ela torna os crentes firmes nas Escrituras, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, no versículo 42 ainda, persevera em oração. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia sobre oração, mas ela orava
efetivamente orava e orava bastante. Ela dependia de Deus mais do que os seus recursos. Se nós olharmos para Atos 1, versículo 14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos capítulo 3, versículo 1, os líderes saíam para orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja sob perseguição orava, e o lugar tremeu, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 6, versículo 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Atos capítulo 9, versículo 11, o primeiro sinal de que Deus deu a Ananias e que da conversão de Paulo é que ele encontraria Paulo orando. Atos capítulo 12, versículo 25, versículo 5, Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja em favor dele, ele é liberto de uma forma miraculosa. Atos capítulo 13, do 1 ao 3, a igreja de Antioquia estava passando perseguição, problemas, mas ela ora a Deus, e Deus abre as portas para que esses irmãos fossem chamados de cristãos, e abre a porta para as missões. Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas numa prisão, algemados, e Deus abre a porta daquelas prisões e abre a porta para eles evangelizarem na Europa. Atos capítulo 20 e 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos capítulo 28, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. A igreja cheia do Espírito Santo tem prazer na vida de oração. A igreja cheia do Espírito Santo ora com fervor, ora com constância. É impossível, meus irmãos, sermos uma pessoa cheia do Espírito Santo se não tivermos uma vida de oração. Hoje se fala muito de oração, mas não oramos. E eu falo isso, meus irmãos, com conhecimento de causa. É só olharmos para o nosso culto de quarta-feira, com exceção desse último que nós estamos numa campanha e estava bem cheia a igreja. É só nós olharmos para os momentos de oração, de vigílias, quantas pessoas vêm. Essa igreja, meus irmãos, outra marca dessa igreja, que havia temor na igreja. O versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é formada por um povo cheio de reverência. Ela tem compreensão da santidade de Deus. Ela se curva diante da majestade de Deus. Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Há uma banalização do sagrado. Há uma saturação, uma comercialização, uma paganização das coisas de Deus. Quem conhece a santidade de Deus sabe que não se deve brincar com as coisas de Deus. Lá em Atos 5, nós vemos que Ananias e Safira foram punidos por conta da mentira. Deus não admitia mentira dentro da igreja. Há crentes que fazem piada de tudo quanto é tipo das coisas de Deus, porque não há temor em seus corações. Essa igreja de Jerusalém, a quarta marca dela é que havia presença de uma intervenção extraordinária, ou seja, havia milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, experimenta milagres. Ela tem agenda aberta para a soberana intervenção de Deus. Ela crê nos milagres de Deus. A manifestação extraordinária de Deus está presente na vida da igreja. Se você fizer aqui um estudo sobre Atos, nós vamos ver lá em Atos 3, o paralítico é curado. Em Atos 4, o lugar onde a igreja ora, treme. Atos capítulo 5, muitos sinais de prodígio eram feitos pelos irmãos. Atos capítulo 9, Filipe realiza muitos sinais, o diácono Filipe realiza muitos sinais em Samaria. Atos capítulo 9, a conversão de Saulo é da sua cura. Atos capítulo 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos capítulo 16, o terremoto em Filipos. Atos capítulo 19, Deus pela mão de Paulo faz muitos milagres. Atos 28, Deus cura muitos enfermos na ilha de Malta, uma ilha desconhecida de selvagens, e Deus cura aquelas pessoas através da vida de Paulo. Hoje, meus irmãos, há dois extremos a respeito desse assunto. Aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam milagres. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde o milagre está presente a cada dia. A quinta marca, meus irmãos, dessa igreja é que essa igreja tinha prazer em estar na casa de Deus. Versículo 46 diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. O culto era uma delícia. Eles amavam a casa de Deus. Eles não ficavam assim, não, hoje tem culto. Eles vinham porque amavam a Deus. O Salmo 84, versículo 1 diz, olha, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma, ela
ela desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, meu corpo canta alegremente a esse Deus vivo. Esse era o coração do salmista. O Salmo 27, versículo 4 diz: olha, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu pudesse viver em sua casa todos os dias da minha vida para contemplar a sua bondade e fazer da sua orientação, de receber a sua orientação no templo. Uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde as pessoas têm a alegria de estar na casa de Deus, de trabalhar para Deus. Sexta marca, meus irmãos, versículo 47. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que louva a Deus constantemente. O versículo 47 diz que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A igreja, ela adora com entusiasmo, ela canta com fervor, ela louva a Deus de coração, ela bane do seu meio a murmuração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela agrada a Deus e faz tudo com louvor contagiante, com um louvor restaurador, sincero, verdadeiro. E esse louvor que agrada a Deus se origina no próprio Deus, que tem como propósito exaltar o próprio Deus. E com o resultado disso, Deus quebranta os corações das pessoas e vai acrescentando à igreja aqueles que haverão de ser salvos. Queridos irmãos, esse louvor não é por circunstâncias. Esses irmãos adoravam a Deus independente das circunstâncias. Esses irmãos, eles adoravam a Deus mesmo quando eles eram açoitados. Paulo foi açoitado pelo Sinédrio e saiu cantando, se alegrando, porque não se considerava digno de sofrer as ameaças pelo nome de Jesus. Estevão, pouquinho antes de ser apedrejado, ele adorou ao Senhor e a sua face foi transformada. Em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, mesmo sendo perseguida, transbordava de alegria pelo Espírito Santo. Então esse louvor, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que louva, independente das circunstâncias. Se está empregado ou desempregado, se está com saúde ou sem saúde, se está bem na família ou mal na família, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, é uma igreja que adora o Senhor, independente das circunstâncias. Mais uma marca dessa igreja é que os crentes tinham prazer de estar juntos. A igreja cheia do Espírito Santo tem profunda comunhão. Ela é o lugar onde os irmãos se amam profundamente. A comunhão no templo, meus irmãos, sempre foi a marca de uma igreja nos séculos. A comunhão dos irmãos sempre foi a marca de nós cristãos. Eles gostavam de estar juntos, versículo 44. Todos que creram estavam juntos e tinham comunhão. Ele partilhava, versículo 45, vendiam suas propriedades. Eles gostavam de estar na igreja, versículo 46, diariamente perseveravam. De estar nos lares, havia um só coração, uma só alma. Aonde desce, queridos irmãos, o óleo do Espírito Santo, aí há a união entre os irmãos. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Esses irmãos eram sensíveis à necessidade dos outros. Eles vendiam suas próprias propriedades. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde as pessoas se importam com os outros. E para encerrar, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que produz impacto na sociedade e experimenta crescimento numérico. Os crentes alegres, festivos, íntegros, eles contagiavam o povo. O estilo de vida desses homens, desses irmãos, impactava a sociedade, porque haviam melhores maridos, havia melhores esposas, havia melhores filhos, havia melhores pais, havia melhores estudantes, havia melhores profissionais, e isso impacta a sociedade. E a igreja cheia, então, do Espírito Santo, ela começa a crescer numericamente, porque a bênção de Deus está sobre ela. Era uma igreja simples, uma igreja amável, ela era sal, ela era luz, ela era o perfume de Cristo. Sobre ela, as pessoas podiam ler como se fosse a carta de Cristo. Era a boca de Deus, o monumento da graça de Deus no mundo. E essa igreja crescia, tinha qualidade, mas também tinha quantidade. Ela cresce para o alto, mas também crescia para os lados. Ela tem números. Essa igreja crescia em números, diariamente, tradição de vidas salvas, ela crescia por ação divina. E nós vemos o texto aqui de Atos capítulo 1, que eram apenas 120. Já no Atos capítulo 2 eram 3.000. Atos capítulo 5, capítulo 4, eram 5.000 membros. 5.000 membros.
Atos capítulo 5, versículo 14, a multidão era agregada à igreja. Atos capítulo 6, o número de discípulos era multiplicado. Atos capítulo 9, a igreja se expande até Judéia, Galiléia e Samaria. Atos capítulo 16, as igrejas estão estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Rick Warren, escrevendo no seu livro Uma Igreja com Propósito, ele diz que a igreja faz a pergunta errada. A igreja faz a seguinte pergunta: o que é que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Essa é uma pergunta errada, segundo ele. A pergunta certa seria: o que está impedindo de minha igreja estar crescendo? O que está impedindo que a minha igreja cresça? Meus irmãos, concluindo, você é um crente cheio do Espírito Santo. Você é um crente de oração. Você tem falado as grandezas de Deus, tem experimentado o poder de Deus, pregado a palavra de Deus. Se você não estiver assim, você pode hoje transformar a sua vida, porque Jesus promete o derramamento do Espírito Santo sobre nós. E lá, meus irmãos, a palavra do Senhor diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Queremos avivamento, mas precisamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito nós já temos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ter fogo no pé, fogo no coração, fogo na mente e atitudes que honram o Senhor em nossas vidas. Temos visto muitas pessoas cansadas, desanimadas, fazendo as coisas para o Senhor, empurrando com a barriga. Mas não são dessas pessoas que Deus vai usar. Deus vai usar pessoas que se dobrem, que se quebrantem diante dEle. Não apenas por um dia, um momento, mas por toda a vida dessa pessoa como cristã. Eu quero pedir para você fechar seus olhos e abaixar a sua fronte. Nós teremos aí em agosto, continue com os olhos fechados, nós teremos aí em agosto um momento evangelístico onde nós queremos falar do amor de Jesus para o pessoal do nosso bairro. Mas só vamos conseguir fazer algo para esse bairro se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E eu quero convidar você que sente que essa palavra foi ao seu coração e você quer assumir um compromisso de oração e busca pelo Espírito Santo na sua vida, que você se levante do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu já digo de antemão, meus irmãos, que eu já estou aqui, porque eu preciso do Espírito Santo de Deus. A vida de um crente sem oração não é nada. Venha se realmente sentiu isso que é do teu coração. Se não, irmãos, pode ficar no teu lugar mesmo. Mas se você quer mais de Deus, se você quer se comprometer a todos os dias ter uma hora no mínimo, meia hora no mínimo de oração e busca do Espírito Santo, vem aqui à frente. Porque a promessa já foi dada, a promessa já está aí, a promessa que o Pai haverá de capacitar cada um de nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Continue com seus olhos fechados. Nesse momento, vocês que estão aqui à frente, já começa a orar, busque a Deus. Fala: Senhor, Espírito Santo de Deus, toca a minha vida, muda a minha sorte, muda o meu ser, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Deus, eu me coloco como pastor dessa igreja. Deus, eu preciso mais de Ti, Senhor. Muda, Deus, aquilo que ainda não te agrada, aquilo que entristece teu coração, Senhor, me coloca à disposição. Porque eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor. Esses irmãos que estão aqui estão colocando o Seu Deus à frente, porque também, Deus, querem mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós, Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca incessante, que venhamos considerar as outras coisas que nós gostamos, que gastamos tempo, como que não tem valor, mas que o momento com o Senhor seja um momento, Deus, de quebrantamento, de avivamento, um momento de um encontro particular contigo, Senhor. Deus, derrama, Espírito Santo de Deus, sopra sobre essas vidas. Como diz a Tua palavra, um vento impetuoso, Senhor. Espírito Santo de Deus, essas pessoas estão aqui, Deus, e Deus, eu me alegro, Deus, porque eu preciso, Deus, eu preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso de irmãos que estejam cheios do Espírito Santo, Deus, ao meu lado, Deus, para fazer a obra que
Tu queres, ó Pai, nessa igreja, Senhor. Levanta, Senhor Deus, do meio desse pessoal aqui na frente, Deus, líderes da tua igreja, Deus. Pessoas que honram o Senhor, ó Pai, com a sua vida, Senhor. Com a sua vida de oração, com a vida de busca. Senhor, não nos deixa fazermos votos de tolos, Senhor. Que venhamos cumprir o nosso voto contigo, Deus. De buscá-lo, Senhor, diariamente. Buscar tua presença. Sopra, Senhor. Sopra em nome de Jesus, da tua presença sobre esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor quer nos dar a plenitude da tua vontade, da tua beleza, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei, Deus, que o inimigo vai se levantar, Deus. Vai se levantar para que nós não venhamos cumprir, não venhamos ter uma vida de oração, não venhamos ter uma vida de jejum. Mas Deus, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor nos levanta, Deus, com o teu braço forte. O seu braço estendido, Deus. E a sua palavra diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a guerra e os nossos braços para a peleja, Senhor.